E hoje, já vou antecipando o tema, né, para que vocês possam acompanhar um pouco melhor o tema da aula de hoje. Nós vamos falar sobre os principais erros que acontecem nas redações. Erros de ordem gramatical, principalmente, tá? A gente vai abordar essas questões de erros gramaticais, visto que eu passei já por uma experiência em alguns anos, já de acúmulo de experiências na área de redação, e verifico que são sempre os mesmos erros que acabam incidindo na avaliação, na redação de vocês. Por isso, a ideia aqui é trazer justamente esse direcionamento para que vocês não cometam mais esses equívocos. Algumas explicações sobre alguns equívocos mais constantes, como crase, acentuação, regência, beleza? Então a gente vai ver justamente esses aspectos aqui. Fechou? Quem quiser ter acesso ao nosso material também, gente, uma boa dica, né? A gente tem sempre um material muito rico para ajudar você, estudante, você, aluno que está próximo a prestar os vestibulares aí no final desse ano, seja no final desse ano, seja aí no comecinho do ano que vem. Então, se você, porventura, quiser gostar do nosso conteúdo aqui, da nossa aula de hoje, assim como também quiser pegar e resgatar outros conteúdos das aulas anteriores, cara, não tem problema. É só você entrar no grupo do Telegram. Para você fazer isso, basta você acessar o link da bio, ok? Aqui no Insta da Corrija-me Mesmo, e entrar no grupo do Telegram. Lá você vai ter acesso a esse conteúdo de graça, galera. Isso é muito importante, tá? Beleza, galera? Então, vou começar agora a nossa aula, espelhando, então, o primeiro slide, tá? Tem bastante informação, vamos ver se a gente consegue fazer caber nesse intervalo de tempo que a gente tem disponível, beleza? Olha só, então, o nosso primeiro slide. Bom, quais são os principais equívocos em geral que a gente encontra na redação? São gramaticais, são estruturais, são argumentativos, são relação gênero e são elementos coesivos. Isso diz respeito aos principais tópicos que eu encontro de erros que são mais comuns vistos na redação. Gramaticais, aspectos os mais variados que a gente vai comentar hoje, beleza? Estruturais, diz respeito muito à falta de conhecimento que às vezes a pessoa tem em relação à redação. Poxa, o que eu tenho que fazer numa dissertação? Quais são os elementos estruturais dos quais se compõe a minha redação? Os argumentativos, quando de repente você sente um vazio, um branco, em relação a que argumentos utilizar pontualmente para melhorar mesmo a qualidade de sua argumentação. Gênero, quando a gente de repente foge ao gênero, que é comum acontecer quando você não tem experiência e não treinou a redação, a dissertação modelo Enem, por exemplo. E aspectos coesivos, que são de ligação entre os períodos e os parágrafos. Então é muito comum acontecer esses tópicos de equívocos aí na sua redação. E hoje, como eu falei, a gente vai abordar principalmente os aspectos gramaticais. E na gramática, professor, o que o pessoal costuma errar bastante? Dá uma olhadinha aí nessa imagem que está na tela de vocês agora. Olha que o pessoal erra bastante, gente. A acentuação eu vejo de monte, né? Pessoas que têm muita dificuldade em entender e compreender as regras de acentuação. E eu verifico também que muita gente, apesar de nós termos passado por uma reforma ortográfica lá em 2009, ainda cometem equívocos derivados dessa época, gente. Por leitura, talvez, né? Porque aprendeu de uma outra forma. E a reforma ortográfica, ela alterou bastante aí as regras de acentuação e a gente vai ver algumas delas, ok? Segundo ponto, que o pessoal erra demais também é a crase, né? Ah, professor, mas a crase eu não sei nada, a acentuação eu sei alguma coisa ainda. Por que você colocou a acentuação em primeiro ponto, né? Gente, a maior parte das palavras aí, aliás, uma grande parte, não a maior parte, uma grande parte das palavras são acentuadas, né? Agora, a crase a gente usa pontualmente em um momento ou outro. Então é muito comum mesmo errar a acentuação, porque a acentuação acaba incidindo sobre muitas palavras, beleza? Crase, o pessoal também erra bastante. Eu vou dar uma dica esperta, especial, para que vocês não se equivoquem mais com a crase, que vai resolver pelo menos cerca de 80% das suas dúvidas quando se usa a crase, ok? A gente vai dar alguns exemplos aí. Pontuação também. O pessoal erra muito a pontuação, principalmente em relação ao uso da vírgula. Gente, o que tem de pessoas aí que acabam cometendo pequenos deslizes por conta do desconhecimento do uso da vírgula é muito grande, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Colocação pronominal? Também. Pô, professor, o que é colocação pronominal, gente? Aqueles aspectos que avaliam quando tem a ênclise, a próclise e a mesóclise. Puxa, não lembro disso, nunca dei atenção nisso à escola. Calma que a gente vai ver duas situações modelos que provavelmente vão te ajudar também a sanar muito dessas dúvidas que você carrega em relação à colocação pronominal e que são os mais comuns equívocos que a gente acaba cometendo na redação mesmo, tá?
Concordância também é um problema que acaba acontecendo bastante, principalmente em relação ao sujeito. E por último, a regência. Regência que até tem a ver com a colocação de crase, tá? Regência verbal. E a gente vai dar dicas sobre alguns verbos que você rotineiramente usa na redação e às vezes faz uso equivocado, e a gente vai abordar justamente esses verbos que mais aparecem. E aí eu vou ensinar vocês a utilizar corretamente por meio de algumas frases exemplo, beleza? Então vamos começar aí com alguns erros que aparecem e a gente vai fazer uma brincadeira, tá? Vocês vão olhar o slide e vocês vão verificar qual frase será que está certa das 2 ou 3 que a gente colocou, beleza? Então vamos para o primeiro caso aqui. O que eu coloquei aqui para vocês, dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha nessa primeira situação que eu coloquei para vocês. Um bando de meliantes, letra A, habita o Congresso Nacional. Nem tem a ver com crítica ao que está acontecendo na atual conjuntura política, tá? E um bando de meliantes habitam o Congresso Nacional. Aí eu faço uma pergunta para vocês, né, para a gente interagir um pouco mais. Qual será a frase correta nesse caso, gente? Qual a frase correta? Qual a designação mais adequada? Como os comentários estão abertos, vocês podem comentar aí, vocês podem sugerir. O que vocês acham, hein? Qual frase está certa dentro dessas duas situações aí? Um bando de meliantes habita ou um bando de meliantes habitam? Pode colocar aí sua resposta, gente. Dá aí o seu parecer pra gente. Habita ou habitam, gente? Esse problema, essa dúvida é muito comum em relação a concordância com o sujeito. Então a gente está abordando uma questão de concordância aí, tá? Letra A, Bianca. Pode ser. E a letra B? Boa, boa. Então respondendo, isso mesmo, participa, manda a resposta aí pra gente, tá? Vamos começar, a gente tá começando com uma fácil, a gente tá começando com uma fácil aqui, tá? Por que essa é fácil? Porque segundo as regras de concordância, galerinha, quem colocou A, acertou. E quem colocou B, também acertou. Pô, por que, professor? Por que isso acontece? Existe uma regra de concordância na língua portuguesa que está escrito aí embaixo, tá? Qual é essa regra? Gente, essa regra diz respeito à seguinte situação. Se eu tiver um elemento coletivo, como por exemplo bando, coletivo, né? Ou partitivo mesmo, uma boa parte, né? E se eu tiver um elemento que sugere um grande número, e esse núcleo aí, ele sugere isso, e ele é acompanhado de um adjunto adnominal plural de meliantes, tanto faz o verbo ir para o plural ou ficar no singular obrigatoriamente. Tanto faz nesse caso. Só que aí, algumas pessoas colocaram aí nos comentários, depende. Depende da relevância que você dá. Se você quiser dar maior relevância à notícia, ao noticiário, a manchete quiser dar maior relevância ao termo bando, eu deixo no singular. Olha que interessante, esse recurso linguístico. Se eu quiser dar maior importância ao termo meliantes no plural, eu coloco também o verbo no plural. Então posso utilizar-me desse recurso. Agora vamos imaginar o seguinte, e se porventura só tiver bando, o bando habita? Se for só bando, o bando está no singular, certo? Então, consequentemente, o meu verbo ele vai permanecer no singular, por mais que dê a ideia de plural, beleza? Então, primeira, fácil, todo mundo acertou, letra A ou B, tanto faz aqui nesse caso. Vamos dificultar um pouco mais a situação agora. Agora quero ver. Gente, tem a explicação da regra ali embaixo, mas vamos tentar olhar só as frases primeiro para você testar os seus conhecimentos. Aí no final dessa aula você me fala, poxa, quanto que eu acertei, né? De 18 aí, imagens, se não me engano são 18. Quantas será que eu acertei, gente? Quantas alternativas aí, quantas questões eu acertei? O verbo haver agora. Essa questão aparece demais nas minhas redações que eu corrijo, galera. Olha a letra A. Havia diversos problemas a serem sanados. Vamos imaginar que você construa isso numa frase da redação, né? E haviam diversos problemas a serem sanados. Qual das duas será que está certo? Não leiam a regra que está em azul claro. Leiam só as frases, primeiramente. Vamos ver se você acerta. E aí? Mando a deixa para vocês enquanto eu tomo um golinho d'água. Olha a Gi, colocou a letra A. E aí, quem mais aposta? Clara, letra A? Bom também. Parece que sim, hein? Vou dar prosseguimento aí pra gente conseguir ver todos, tá? Galerinha, quem de repente aí colocou a letra A, gente, acertou. É a letra A mesmo. Professor, por que letra A? Tem uma questão que é bem importante de vocês saberem na hora de fazer a prova, tá? De escreverem, desenvolverem, etc. Ó, Eduardo, errou, não é letra B não, querido, tá? Vamos lá para a explicação. Por que que não é letra B?
Porque o verbo haver não pode ir no plural, tá? O verbo haver, gente, ele é chamado de verbo impessoal. Quando o verbo é impessoal, ele não pode ser conjugado no plural. Ele vai ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Beleza? Terceira pessoa do singular. O Eduardo mudou de opinião agora. Muito bom, Eduardo. Muito ligeiro. Mas eu vi que você já tinha dado uma resposta anterior ali. Então, o verbo haver, quando ele é impessoal, aliás, quando ele está sendo utilizado no sentido de existir, ele sempre vai ser impessoal. E por impessoal a gente entende o verbo que ele não pode ser modificado em termos de singular plural, ele deve permanecer obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Então havia diversos problemas a serem sanados. Olha que legal. E por ser um verbo impessoal, inclusive, gente, serve até uma ressalva de análise sintática aí para vocês, né? Verbo impessoal não tem sujeito, então a oração é uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Ah, legal, né? Bacana essa. Vamos para mais uma, que o pessoal também se equivoca bastante. Todas elas, na verdade, acabam aparecendo bastante, né? Aqui, ó, gente. Eu coloquei na sequência, como eu disse, vários erros de várias áreas do conhecimento. Agora eu coloquei um de crase. Tentem olhar só para A e B, tá? Leiam comigo a letra A. A letra A diz: o Estado deve proporcionar às comunidades carentes ações afirmativas, não precisa do resto, né? Reticências. Ou letra B: o Estado deve proporcionar às comunidades carentes ações afirmativas. Vocês podem verificar que agora a diferença entre A e a B reside no acento indicativo de crase. E aí, qual das duas alternativas é a correta? Vamos lá, manda bala aí. Mostra aí pra gente que você sabe, gente. Qual das duas alternativas está adequada, correta? Lembrando que esse material vocês podem ter a partir do momento que vocês entrarem no grupo do Telegram, tá? Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, acessa o link na bio da Corrige-me, do Insta da Corrige-me, ok? Aí vocês têm informações sobre como ter esse conteúdo disponível gratuitamente. Letra B, Ian. Beleza, letra B. Acho que é letra B. Ótimo. Bom também. Letra B, bom. Olha, todo mundo tá indo na B, então tá fácil, né? Isso mesmo, gente, letra B. Vocês acertaram, ok? Pô, por quê, professor? O que acontece com a crase? A gente tem que ensinar um pouquinho aí a verificar e rever o acento indicativo de crase. O acento indicativo de crase é um fenômeno, gente, gráfico que acontece a partir do momento que eu tenho um A mais um A. Aí soma dois As e formam a crase, ok? É isso, basicamente é isso. Para acontecer essa coincidência de duas vogais As, eu tenho que ter inicialmente um verbo ou um nome que exige preposição. Vamos dar um exemplo? Quem faz algo a alguém. Olha a preposição. Quem se refere a alguma coisa. Olha a preposição a. Quem dá ou proporciona algo a alguém. Você está percebendo que eles vêm acompanhados de preposição? Então, tem que haver um verbo, um nome que vem acompanhado de preposição. Mas não só isso, deve coincidir essa preposição com um termo feminino, um substantivo feminino que vem acompanhado de artigo feminino na frente, certo? Somente a partir dessa circunstância do a preposição mais o artigo feminino que é possível haver a fusão dos dois As formando o acento indicativo de crase. Veja o verbo proporcionar. Quem proporciona algo a alguém. Nesse caso, estou proporcionando às comunidades. Verificaram? Quem proporciona algo a alguém. E aí, comunidades não é um termo feminino? Então, acaba recebendo crase por isso. Por isso, a letra B é a correta. Segue uma dica ali embaixo para vocês terem maior certeza de que há crase ou não. Essa é a solução para resolver a maior parte dos problemas. Como eu disse, 80% dos casos podem ser resolvidos com essa pequena dica que eu dou aqui para vocês. Tá inseguro se vai ter crase ou não? O que você faz? Você vai substituir o termo da frente, comunidades, por um termo masculino. Se no masculino der ao, olha a observação ali embaixo, der ao, proporcionou ao mercado, proporcionou ao episódio, se der ao no masculino, significa que no feminino tem crase. Então essa é a estratégia que a gente tem que fazer, usar, ao invés de comunidades no feminino, usar um termo masculino. Se der ao,
então no feminino tem crase obrigatoriamente. Essa é a dica preciosíssima para vocês. E antes de responder a pergunta, porque já tem uma pergunta no card, vão enviando se vocês acharem pertinente, eu vou para mais uma de crase que o pessoal também confunde bastante, tá? E nessa aí, gente, vamos lá. Letra A e B. Na letra A, crase ainda, né? O erro de crase que acontece aí. A instituição a qual se refere foi condenada. E letra B, a instituição a qual se refere foi condenada. Tem ou não tem crase antes de qual? Do pronome relativo qual? Fique à vontade. Tentem responder essa questão aí. Vamos lá, manda pra gente a resposta. O que vocês acham? Letra A, tá dividido. Não tem, não tem. O que será? Olha, o pessoal tá se dividindo bastante nessa questão, hein? Vamos tirar as dúvidas então, pode ser? Vamos mandar ver a resposta? Galerinha, é o seguinte aqui, tá? Tem ou não tem crase? A resposta certa é letra B de bola. Pô, professor, por que é letra B, né? O fenômeno da crase, galera, pode acontecer em 3 circunstâncias. Vamos ver quais são essas circunstâncias em que há crase. Antes de nome feminino, antes de pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo e variações, o aquele, o a do aquele pode ter crase, e antes do pronome relativo qual, no feminino, pode ter crase também. Sim, pode. Sabe como você consegue verificar se tem crase ou não? Pega o termo instituição. Esse termo instituição você vai substituir por um termo masculino. Olha o exemplo que eu dei ali embaixo. Se esse a que está aí na frente do qual mudar para ao num termo masculino, então tem crase. Olha o exemplo. O banco ao qual se refere foi condenado. O banco ao qual se refere. Não deu ao? Ah, então é a mesma coisa que o exemplo passado? Sim. Só que a diferença agora, nesse caso, é que a gente não substitui o termo da frente, né? Porque não tem ali, o que aparece depois aí é verbo, né? A gente substitui o termo lá que aparece na ponta, tá? A instituição, no começo da frase. Então, se eu pegar a instituição e substituir por banco, que é um termo masculino, o banco ao qual se refere, no masculino deu ao, então no feminino obrigatoriamente vai ter acento indicativo de crase. Pegou essa, gente? Então, cara, o pessoal erra demais esse tipo de crase aqui, né? Porque usam o a qual como elemento fundamental para ligar uma oração a outra, porque quer variar os pronomes relativos, porque o Enem exige variação de pronome relativo, né? Que você não use só o que, mas qual e assim por diante, variações. E aí o aluno acaba cometendo esse deslize. Então fica atento em relação a isso, gente, beleza? Galerinha, tem uma pergunta aqui, eu vou voltar para mim agora um pouquinho. Tem uma perguntinha, vamos ver. Professor, concordância diz respeito a quê? Concordância, Bianca, pode envolver diversos aspectos da língua portuguesa. Mas o mais comum mesmo é a chamada concordância verbal, tá? Que é aquela concordância entre o sujeito e o verbo. Na teoria, significa o seguinte, né? Que o verbo, ele concorda em número e em pessoa com o sujeito. Então, o sujeito está na primeira pessoa do plural, o verbo obrigatoriamente vai para a primeira pessoa do plural, ok? Então, assim por diante, beleza? Vamos lá. Vírgula. A tão afamada pontuação a vírgula, a bendita da vírgula. Quando eu devo usar? Na verdade, existem inúmeras regras em relação à vírgula, certo? Só que a gente tem que tomar cuidado, que não dá para abordar tudo, então vou abordar as questões que aparecem mais comumente de dúvida na nossa redação. Vai olhando já as duas frases, vamos ler junto. Letra A diz, cabe ao Estado a adoção de medidas efetivas no combate ao analfabetismo. E na letra B, cabe ao Estado a adoção de medidas efetivas ao combate do analfabetismo. E aí, tem vírgula ou não tem vírgula, né? Tá vendo que na letra A não tem vírgula, Estado não vem entre vírgulas, e na letra B vem entre vírgulas. Esse tipo de construção frásica que eu coloquei aí para vocês, normalmente a gente insere lá no finalzinho da redação, lá na conclusão. Cabe ao Estado fazer isso, né? Uma medida. E aí, A ou B? Tem ou não tem vírgula? O pessoal tá falando que não tem vírgula, que é a letra A. E aí, será? Olha, vamos ler de novo essa frase, vai. Cabe ao Estado. Será que a gente não faz uma pausinha? Cabe ao Estado a adoção de medidas.
Será que a gente não faz uma pausinha? Tô brincando, gente. Tô tentando fazer uma pegadinha com vocês aqui, tá? Tem vírgula ou não tem? Quem marcou a letra A acertou. Não tem vírgula. Pô, professor, mas você me enganou. Calma, gente. Por que eu fiz isso? Lembra de uma regrinha que vocês aprenderam no ensino fundamental, lá com a professora de português, quando estava começando a aprender pontuação, que ela dizia o seguinte para você, e você acreditava. Tudo bem, né? Na época, você ainda não tinha tanto conhecimento quanto tem hoje. Então, salva, passa. Ela dizia o seguinte, olha, se tiver uma pausa pequena, é vírgula. Uma pausa média é ponto e vírgula. E uma pausa longa é um ponto. Pô, isso é muito subjetivo. Isso não ajuda muita coisa não, galera. Né? Quando eu ensino vírgula, eu não ensino dessa forma porque isso não ajuda muita coisa. Ajuda? Ajuda. Mas não fundamentalmente. Pro Enem, não. Beleza? Por que é letra A que está certo e não letra B? Porque não tem pontuação, não tem vírgula. Gente, sabe por quê? Porque existem termos sintaticamente muito interligados, tá? Muito conectados, cuja lógica é atribuída e entre eles existe uma afinidade muito grande. Quando existe essa afinidade muito grande, então eu tenho uma situação em que não existe vírgula que separe esses termos. Bom, cabe ao Estado, o verbo caber, vem acompanhado de ao Estado, que é um objeto indireto, um complemento desse verbo que está intimamente ligado. Então não vai ter vírgula nesse caso. E muita gente acaba colocando vírgula aí nesse ponto específico que eu estou citando, que a gente acaba fazendo no final da nossa redação, na intervenção, beleza? Da mesma forma que eu não posso sujeito, verbo, objeto, direto, indireto, eu não posso pôr vírgula nessa construção frásica, não pode. Então, não pode haver nunca vírgula entre sujeito e verbo, entre o verbo e o seu respectivo complemento, beleza? Vamos lá para mais uma de vírgula para tirar as dúvidas. Essa também acontece demais, esses equívocos, tá? Olha só o que eu mandei para vocês aí, vamos ver. Atualmente, a Constituição não é devidamente zelada pelas lideranças políticas. Pô, professor, você está fazendo frase crítica hoje, né? Pouquinho, vai. Às vezes não tem a ver com a realidade atual, não, né? Vai vendo aí, gente. Atualmente, letra B, sem vírgula, a Constituição não é devidamente zelada pelas lideranças políticas. E aí, galera, o que vocês acham? Dessas duas alternativas, vai ter vírgula ou não vai ter vírgula? Cabe vírgula nesse lugar ou não cabe vírgula? Difícil. Já pus vírgula, professor. Ah, eu nunca pus vírgula, professor. Então, nesse caso, qual é a alternativa mais adequada segundo a norma culta? Letra A, o pessoal está falando que é letra A. Letra A? Bom, parece que sim, hein? Será? Bianca também está falando que é letra A. O Ian confirmou, né? Firme, letra A. Exatamente, quem falou letra A acertou, galera. Agora a pergunta é por que cabe vírgula? Porque atualmente, galera, é um adjunto adverbial deslocado do seu lugar de origem. Pô, professor, difícil. Vamos facilitar? O adjunto adverbial, ele tem como uma posição, não que seja melhor ou mais prático ou mais correto, mas a posição dele, na ordem direta que a gente chama, é ficar lá no finalzinho da frase, lá no final. Quando a gente coloca na frente, lá na frente, antecipa, a gente tem que separar obrigatoriamente por vírgula, beleza? Então, atualmente, vírgula. E se você utilizasse, muita gente faz isso lá na introdução, né? Faz atualmente no Brasil. Se eu tiver atualmente no Brasil, eu tenho dois adjuntos adverbiais, gente, um de tempo e um de lugar. Então, ambos têm que ficar separados entre vírgulas. Atualmente, vírgula. No Brasil, vírgula. A Constituição não é devidamente zelada pelas lideranças políticas. Então, fica essa dica muito importante. Toda vez que eu utilizar advérbio deslocado, ou adjunto adverbial deslocado, sempre tem que colocar entre vírgulas. Vale ressaltar ainda o termo hoje, que o pessoal costuma usar bastante. Eu não gosto muito do hoje, não, porque parece muito clichê, né? Muito cotidiano, né? Muito oral, tal. Então, eu particularmente não prefiro não utilizar o hoje. Mas se você, porventura, optar por usar o hoje, lá no comecinho da frase, o hoje é uma exceção.
A língua portuguesa fala o seguinte, ó, que advérbios pequenos, isso é um pouco subjetivo, né? O hoje tem 2 sílabas, você pode ou não colocar vírgula, tanto faz. Então hoje é uma exceção. Se você quiser colocar o hoje entre vírgulas, pode. Se não quiser, não coloca. Aí a opção é sua. Então, Bianca, não, só o hoje mesmo, Bianca. O hoje em dia não é adequado, tá? O hoje em dia é utilizado, é colocado e condenado pela banca de correção Enem e diversos vestibulares como sendo uma expressão coloquial, chavão, clichê, oral. Então não é apropriado você utilizar o hoje em dia. Se você for utilizar um conectivo, um advérbio locativo de tempo, né? Eu aposto que você poderia utilizar muito melhor o atualmente, na contemporaneidade, contemporaneamente. Então essas expressões são mais usuais e mais adequadas, beleza? Tem algumas perguntas aqui, eu vou tentar responder, tá? Obrigado e obrigada, somente relacionado a homem e mulher? Então, esse termo obrigado, obrigado, você se refere a um agradecimento, é isso? Se for um agradecimento, viu, Gourmet? Seria o seguinte, tá? Mulher vai utilizar o feminino sempre e homem vai utilizar o masculino sempre. Então eu vou falar muito obrigado e uma mulher diria muito obrigada, certo? Como se estivesse agradecendo por uma obrigação que foi feita a você, um favor que foi feito a você. Então ele varia para o feminino e masculino, beleza? Vamos mais um pouquinho? Desafiar vocês mais um pouquinho? Agora eu quero ver 2 exercícios de ênclise, melhor dizendo, de colocação pronominal. Opa, tô dando a resposta já. 2 exercícios de colocação, 2 frases de colocação pronominal. Essa eu quero ver. Vamos tentar fazer esse exercício? Letra A diz: se reconhece que a população é o principal agente de modificações históricas. Reconhece-se que a população é o principal agente de modificações históricas. Qual das 2 construções ficaria mais adequada, gente? Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta. A banca CESP costuma considerar advérbio pequeno até 4 palavras? Palavras ou letras, sílabas, tem a variação. Palavras, lembra que é uma locução adverbial, né? Por exemplo, na contemporaneidade é um advérbio ou locução adverbial que tem 2 palavras, certo? Então tem que tentar refazer a pergunta para eu poder entender um pouco melhor, tá bom? B. O pessoal tá esperto, né? Pensei que eu ia pegar o povo aqui, mas não. Gente, quem colocou letra B acertou. Por quê, gente? Galera, essa constituição aqui acontece da seguinte forma. Eu nunca posso começar um período novo a partir de um pronome oblíquo átono. O me, o te, o se, o lhe, o a. Eu não posso compensar frases com pronome oblíquo átono. Isso cabe muito bem na oralidade. Me empresta um lápis. A gente não fala empreste-me um lápis, né? Empreste-me uma caneta. Eu falo me empresta, né? Me dá, né? Me faz um favor, faça-me um favor. A gente não fala dessa forma, né, na oralidade. Só que na escrita lembra o seguinte. Na escrita eu nunca posso começar período a partir de pronome oblíquo. Então, se reconhece? Jamais, galera. Reconhece-se que a população principal agente de modificações históricas. Muito bom quem acertou aí, quem respondeu corretamente. Agora eu quero ver uma outra de colocação pronominal. Vamos lá, vamos ver essa aqui, tá? Tem essa aqui também, gente. E nessa situação, na contemporaneidade, ó, sugestão de conectivo para vocês, ou melhor dizendo, de adjunto adverbial, locativo, verifica-se. E embaixo, na contemporaneidade, se verifica que a intolerância tem aumentado em meio às redes sociais. Não é a crase o problema agora, é a colocação pronominal novamente. Afinal de contas, verifica-se ou se verifica? Esse eu vejo mais gente se equivocar, tá? Ó, Sargi, bem lembrado. Pronominais, um poema do Oswald de Andrade, do modernista Oswald de Andrade. Muito bem, tá? Letra A, verifica-se. E aí? Deve ter pegadinha. Pô, Bianca, nem sempre, né? Algumas frases realmente são mais fáceis, outras mais difíceis. Essa aqui eu acho um pouco mais difícil, porque muita gente realmente acaba escorregando aqui. Veja bem, galera. Quem responder letra B, deu uma escorregadinha aqui, tá? É a letra A, na verdade. Por que a letra A? Do mesmo modo que eu não posso começar períodos
frases, parágrafos novos a partir do pronome oblíquo, gente, eu também não posso começar depois de uma pausa, olha a vírgula aí indicando essa pausa, eu não posso começar depois de uma pausa com pronome oblíquo. Então, toda vez que eu for utilizar o pronome oblíquo, depois de uma pausa, eu tenho que colocar depois do verbo. E esse tipo de equívoco é um dos que mais acontece quando se fala em colocação pronominal. O anterior ainda o pessoal consegue muito bem perceber o erro, só que nesse é mais sutil. Porque a pessoa pensa, não está começando a frase, o período mesmo, então pode ser antes. Não. Tem que vir depois do verbo, em posição enclítica. Só para poder contextualizar, ênclise, gente, é depois do verbo, beleza? Por isso que está em ênclise aí, tá? E essa aqui, gente, vocês estão lendo já. Verbo fazer, o afamado verbo fazer. Se você for utilizar esse verbo, toma cuidado com os deslizes. Vocês já estão lendo as frases. Letra A, em 2021, farão, olha só, eu lembro desse episódio, galera. Farão 20 anos desde o ataque a terroristas às Torres Gêmeas. Você tem noção disso? Cara, fazem não. Eu não vou falar porque senão eu vou dar resposta aqui. O que vocês acham? Farão 20 anos ou fará 20 anos? Eu quase que respondo aqui com outro exemplo. Farão está no futuro, isso mesmo, minha. Na verdade, as duas construções estão no futuro do presente, tá? Fará e farão. E aí? Gente, se nesse caso utilizar o verbo fazer para denotar tempo futuro, passado, tempo. Quando o verbo fazer ele denota a ideia de tempo, tá? Sempre que ele denotar a ideia de tempo, ó, o pessoal respondendo aí. O mestre Guido tá na área. Sempre que denotar a ideia de tempo, galera, sempre no presente. Porque o verbo fazer, quando denota a ideia de tempo, isso mesmo, quando denota a ideia de tempo, ele sempre vai ficar no singular, porque é um verbo impessoal nesse caso, tá? Mesma coisa que o verbo haver a gente citou, se ele for considerado verbo impessoal, então nesse caso, eu tenho um verbo que fica obrigatoriamente no singular. Beleza? Olha só o verbo esquecer e lembrar. Talvez a gente acabe não utilizando tanto assim, né? Mas o verbo esquecer e lembrar, ele tem algumas armadilhas. Eles possuem duas possibilidades de regência verbal. Aí a gente está abordando um aspecto que é ligado à regência verbal, beleza? 2 elementos da regência verbal. 2 formas, aliás, de nós utilizarmos. Vamos ver comigo? Letra A. O poder público esquece do compromisso com os mais carentes. Letra B. O poder público esquece o compromisso com os mais carentes. E letra C. O poder público esquece-se do compromisso com os mais carentes. Difícil. Vamos dar uma dica? Vocês já viram aquele filme Esqueceram de Mim? Do famoso aí ator mirim, que fez muito sucesso na década de 90. O Macaulay Culkin, é isso, né? Tem essa questão do C, exatamente, Luiz. Lembra daquele filme Esqueceram de Mim? Cara, se você não assistiu, vai lá assiste. É engraçado, divertido, né? Mas enfim, fez parte da minha infância. Quando a gente fala Esqueceram de Mim, tá errado. O título foi construído de forma equivocada, mas não que os caras tivessem errado de forma proposital. Praticamente creio eu que o título foi feito dessa forma porque é mais sonoro, mais eufônico, né? Mais agradável de ouvir. O verbo esquecer, ele tem 2 formas de estar adequado segundo a norma culta, gente. Aí o pessoal colocando, opinando. Vamos ver. O verbo esquecer, ele pode ser pronominal. Quando for pronominal, o que é isso? Pronominal, acompanhado de um pronome, beleza? E quando ele for pronominal, ele exige preposição de. Quando ele não for pronominal, não tiver pronome acompanhando, não precisa de preposição. Essa é a dica. Por exemplo, letra A. O poder público esquece do. Tá errado. Porque tem preposição de mais o. E não deveria ter. Por quê? Vamos lá, letra B, para justificar tudo isso, gente. O poder público esquece o compromisso. Tá vendo que o verbo esquecer não tem pronome aí que está acompanhando? Não tem. Então, se não tem pronome, o complemento vem sem preposição. Agora, se vier com pronome, o poder público esquece-se. Tem pronome. Então, vem acompanhado obrigatoriamente por de. Esquece-se do
ou esquece o compromisso. São essas duas formas corretas. E o mesmo vale para o verbo lembrar. Se fosse lembrar no lugar de esquecer, em uma com outra construção frásica, também estaria certinha, gente. Entendeu? Sacou? Vamos para mais um probleminha de regência aqui? Bora lá. Nossa, esse verbo aqui, pessoal, também, eu já vi jornal, gente, escrever de forma equivocada, até algumas teses de doutorado, de mestrado, que eu acabo corrigindo vez ou outra, usando equivocadamente. Mas é muito comum, porque a gente faz uso tão equivocado no dia a dia, que quando a gente tenta utilizar na redação no momento certo, a gente acaba cometendo alguns deslizes, escorregões também. E aí? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, hein? O que vocês acham? A falta de protagonismo do Estado implica em grande insatisfação? Ou a falta de protagonismo do Estado implica grande insatisfação? O que vocês acham? Ai, meu Deus, olha o desespero. Chuta o B. Ah, eu vou chutar. Quem falou B, acertou, gente. Gi, vamos desfazer a confusão. Luiz, tá certinho, a letra B. Por que letra B? Galera, o verbo implicar, quando tem o sentido de acarretar, de gerar um problema, certo? Gerar um problema, não tem preposição. Então, o que eu mais vejo é implicar em. Não, é implica algo, implica grande insatisfação. Só isso. Quem acertou, velho, parabéns. Porque é um dos equívocos mais comuns de quem se arrisca a usar esse verbo implicar, velho. E como eu disse, eu já vi até em tese de doutorado esse tipo de erro, tá? E o verbo visar? Letra A. Deve-se visar a uma melhora ou deve visar uma melhora na coordenação entre os três poderes? E aí, nesse caso? Nesse caso, o verbo visar, com o sentido de almejar, desejar alguma coisa com muito afinco, galera, ele vai ter preposição a. Deve-se visar a uma melhora na coordenação entre os três poderes. Quem acertou aí, ótimo, é letra A mesmo. E a última, porque não vai dar tempo da gente progredir um pouco mais, eu vou colocar essa aqui. Essa aqui que é um dos temores também das redações da conclusão, né, da intervenção modelo Enem. Afim junto ou afim separado. E aí? Né? Eu corrijo direto essas redações com esse equívoco aí, né? Rotineiro. Gente, o afim é junto ou separado nesse caso. Cabe ao Estado, a fim de minimizar os impactos, separado ou afim junto. Eu sei que tem uma dica aí embaixo, né? Mas o pessoal acaba errando bastante essa, gente. A resposta é separado, galera. Toda vez que a gente utilizar o afim com o intuito de indicar finalidade, é separado. Beleza? Sempre separado. Então, quem falou letra A, acertou. Pessoal, não dá mais tempo. Eu quero agradecer demais a participação de todos vocês aí que vieram, contribuíram, que participaram efetivamente com perguntas, com comentários. Aí nos comentários tem muito comentário, vocês participaram efetivamente bastante aí e se engajaram, né? É importante isso, e convidaram também mais gente para participar, ok? Quem quiser ter acesso a esse conteúdo, lembra, grupo do Telegram que está disponível no link da nossa bio aqui do Corrija-me, você tem acesso lá. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da Corrija-me, da plataforma de correção de redação, também tem acesso pelo link na bio, galera. Então vocês podem acessar e experimentar a nossa plataforma. Com certeza você vai gostar. Trazemos correções detalhadas de qualidade com profissionais. E mais uma vez eu agradeço a participação de todos nessa quinta-feira à noite. Pessoal que teve um tempinho para participar efetivamente da nossa aula ao vivo. E peço para vocês uma gentileza também, né, galera? Manda aquele coraçãozinho para finalizar a aula, né? Manda um coraçãozinho para nós. Gostaram? Dá um like aí, digam que gostaram, manda um feedback pra gente, que é muito importante esse feedback. E quem quiser acompanhar também essa aula depois, vai ficar gravado no IGTV. Beleza, galera? Aê, manda coração, né? Merecemos os corações. Muito obrigado mais uma vez, aquele grande abraço. Valeu mesmo pela força, Eduardo, Joãozinho, Di, que estavam participando. Meus queridos alunos do Colégio Lumen, do Colégio Esquema Único, que também estiveram participando efetivamente. Valeu mesmo pela força, galera.